dia a todos. Eu queria que levantasse a mão quantos dos presentes nunca tinham assistido esse vídeo. Coisa boa. Então o impacto está sendo bom. Vou dizer 80%. 80%. É importante, nós estamos repetindo isso em praticamente todas as apresentações, no intuito de trazer a vocês a importância do processo de lavagem de mãos, que é a maneira mais eficaz de prevenir a infecção hospitalar. É a mais eficaz de todas. Então eu gostaria que lembrassem desse vídeo para que na beira do leito vocês fizessem o que está dito ali. Bom, nós estamos então iniciando o Grand Round de hoje com dois convidados, o professor Damiel Damin, que vem da coloproctologia, vai nos dar um insight do histórico da oncologia, do câncer, e logo depois o professor Gilberto Schwartzman vai nos falar de algumas novidades relacionadas a esse processo. Então, o professor Damin começa agora? Tá, obrigado. Bom dia a todos. O tema da nossa apresentação hoje é Câncer, a evolução do conhecimento. A ideia é apresentar para vocês de forma rápida, esquemática, os principais fatos que marcaram o desenvolvimento do conhecimento que nós temos hoje sobre câncer. É uma espécie de uma rápida viagem no tempo. E a primeira etapa dessa viagem se dá através de um personagem muito interessante chamado Edwin Smith. Edwin Smith, ele era inglês, parte acadêmico, parte colecionador de antiguidades, que em 1862 adquiriu de um mercador em Luxor, no Egito, uma coleção de papiros. Hoje se sabe que essa coleção data de 1700 a.C. e é uma transcrição de um documento de 2500 a.C., que foi decifrado em 1930. Esse documento trata-se do livro de Imhotep. Imhotep era um médico muito proeminente na sua época, médico do faraó, que apesar de ter vivido numa época de lendas, de mitos, vários deuses, escreveu um livro de medicina muito semelhante ao que nós escrevemos hoje em dia. Ele apresentou 48 casos clínicos, situações clínicas como drenagem de abscessos, tratamento de infecção, redução de fraturas, e escreveu isso de forma esquematizada em capítulos. Cada capítulo era introduzido por um relato de caso, depois tinha uma seção de sinais e sintomas, uma seção de prognóstico do paciente e, finalmente, a terapêutica. E no caso clínico 45, ele apresenta um relato do que parece ser um câncer de mama e faz a seguinte colocação na seção de sinais e sintomas. Se você examinar uma pessoa com uma massa na mama que se avolumou sobre essa mama, se puser sua mão e sentir que é fria, que não há febre, que há uma protuberância em seu toque, sem haver descarga líquida qualquer ou conteúdo líquido no seu interior, esse é um caso de tumor de mama. Tumor protuberante de mama significa a existência de um inchaço grande que se espalha e é endurecido. Tocar um tumor desses é como tocar uma fruta que ainda não amadureceu, porque é dura e fria ao toque. Parece uma descrição muito precisa de um câncer de mama. Nos livros de mastologia, do câncer de mama é descrito como uma pera verde, então muito semelhante ao que ele descreveu. Na seção de terapêutica, ele simplesmente escreveu: não existe tratamento. Quem chamou o câncer de câncer pela primeira vez, porém, foi o Hipócrates, 400 a.C., que deu o nome de carquinos, de caranguejo. Para Hipócrates, o câncer, ao se infiltrar no tecido, era como um caranguejo se enterrando na areia. As patas do caranguejo seriam representadas pelos vasos sanguíneos se dirigindo ao tumor. Do grego vem a palavra oncos, que significa massa ou carga. E para Hipócrates, câncer é melhor deixar sem tratamento, porque os pacientes vivem mais desse jeito. O próximo médico que se dedicou a isso foi Galeno. Cláudio Galeno viveu em Roma, era um médico grego, morreu em 199 d.C., e que teve o seguinte insight: o câncer é uma doença sistêmica,
não adianta se fazer um tratamento local para o câncer. Mas por que o câncer é uma doença sistêmica? Porque, para ele, existiam 4 tipos de líquidos circulantes no corpo. E o acúmulo de cada um desses líquidos levaria a um tipo de doença diferente. O primeiro líquido é o sangue. O segundo é o flegma, ou bile branca, que, quando acumulado, levaria à formação de abscessos, de infecções. O segundo lado seria a bile amarela, dos líquidos digestivos, e que daria icterícia. E o último tipo é a bile negra, o pior tipo, que, quando acumulado, não excretado do corpo, levaria a de doença, a melancolia ou depressão e o câncer. Portanto, sendo o câncer uma doença sistêmica, nenhum tratamento local seria indicado ou teria resultado positivo. Essas ideias místicas percorreram toda a Idade Média, né? E influenciaram a medicina por mais de 1000 anos, pelo menos. No século XIV, por exemplo, João de Ardina, que era um médico eminente da época, dizia: não se deixe convencer a operar um câncer, isso apenas irá desgraçá-lo. No século XV, Leonardo Bertipaglia disse: quem quiser retirar um câncer apenas transformará um tumor não ulcerado em um tumor ulcerado. Em toda a minha prática, eu nunca vi um câncer ser curado. Isso começou a mudar mais definitivamente só em 1543, quando o Vesalius publicou Fábrica. Fábrica talvez seja o livro de medicina mais importante já escrito até hoje, né? O André Vesalius era um estudante de medicina belga, com 19 anos foi para Paris para completar a sua formação e se deparou com uma ausência praticamente completa de dados fidedignos de anatomia do corpo humano. Os dados de anatomia eles vinham da época do Galeno, que fez suas dissecções em animais. Era um dogma, não podia se dissecar o corpo humano. E o Vesalius passou a fazer isso de forma obsessiva. Ele percorria os cemitérios de Paris em busca de ossos, retirava condenados da forca, levava para uma câmara de secção, até para o próprio quarto, e passava dias e semanas dissecando obsessivamente esses corpos e descrevendo a anatomia, enquanto esses corpos iam se putrefazendo. Ele teve que se mudar por razões políticas da época para a Universidade de Pádua, com 23 anos se formou, assumiu a cátedra e passou então a produzir o Fábrica, né, o De Humanis Corpore Fabrica, como é o livro dele, chamado. Que, além de ser um livro assim de dissecção muito importante, né, que mudou o conceito da anatomia do corpo humano, contrariou o Galeno de várias maneiras, em vários pontos, né. Ele contou com a ajuda de artistas que iam ilustrando o livro. Tem esse tipo de placa famosa do livro, né? Eram artistas do ateliê do pintor Tiziano, né? E o Fábrica, então, ele contrariou de forma não definitiva, mas muito importante as ideias do Galeno, né? Em 1793, um cirurgião inglês chamado Matthew Bailey escreveu o seguinte livro: Anatomia Mórbida de algumas das partes mais importantes do corpo. Isso é o reverso da moeda do Fábrica. Enquanto no Fábrica o Vesalius se dedicou a dissecar o corpo humano saudável, normal, em detalhes, o Matthew Bailey fez uma coisa semelhante com a anatomia patológica, né? Ele escreveu tumores de diversas partes do corpo, pulmão, testículo, órgãos digestivos, né? Em detalhes. E em nenhum desses tumores ele foi capaz de encontrar bile negra ou canalículos de circulação de bile negra, né? E ele mostrou com isso, mais definitivamente, que o câncer não era uma doença sistêmica pela circulação desses líquidos, né? Isso foi a base para que alguns outros cirurgiões começassem a operar o câncer, o que não era feito até então. Um desses cirurgiões foi o John Hunter. John Hunter é considerado o pai da cirurgia científica, né? Vários avanços médicos foram introduzidos por esse médico, né, por esse cirurgião. Ele era tio do Matthew Bailey, por parte de mãe. E ele, por exemplo, ele descreveu o sistema linfático, foi o primeiro a descrever a barreira placentária, operou pela primeira vez um aneurisma de Poplitea, alimentou um paciente com sonda nasogástrica pela primeira vez, descreveu o desenvolvimento físico da criança. E quanto à cirurgia do câncer, que ele começou a fazer, ele tinha um aforisma:
apenas os tumores móveis podem ser removidos. Isso é muito interessante, é quase que uma introdução do conceito de estadiamento de câncer entre removíveis e não removíveis, né? E isso é verdade até hoje. Por exemplo, eu que sou proctologista, na minha área, apesar da gente ter tomografia, ressonância, fazer exames pré-operatórios, o que vai definir a ressecabilidade de um tumor é durante a cirurgia a minha mão, a mão do cirurgião dizendo se aquele tumor está fixo ou não a estruturas vitais, as estruturas pélvicas, por exemplo. Então, para várias situações clínicas, esse conceito já é verdade. Ainda é verdade, né? Mas o John Hunter, ele se enganou numa coisa. Ele acreditava que a laparotomia não seria possível, né? E ele foi contrariado por um médico do interior do Kentucky, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, chamado Ephraim McDowell, né? Esse é um médico comunitário que examinou uma paciente chamada Jane Crawford, de 40 anos, que já tinha 5 filhos. Ela, por vários meses, apresentou um crescimento abdominal que se acreditava fosse gravidez. Ele fez um toque na paciente, sentiu uma massa pélvica semissólida e viu que a paciente não estava grávida. Transferiu a paciente por uma distância de 60 milhas para Danville, onde ele morava. Ali está a casa dele, né? Onde ela ficou em observação e onde ele fez a cirurgia, né? Piorou ao longo do mês de dezembro. Na véspera de Natal, a paciente estava desesperada, muita dor, piora do estado geral. Solicitou que ele fizesse alguma coisa e ele, coagido por aquela situação, propôs a laparotomia. Uma época que não tinha anestesia e não tinha antisepsia. Avisou para a paciente que nunca tinha sido feita aquela cirurgia e que todos os pacientes em que foi tentado haviam morrido. A paciente decidiu prosseguir. Ele pôs a paciente na mesa, fez uma incisão infraumbilical, transversa à direita, caiu sobre uma grande massa que ele não conseguia nuclear pela ferida operatória. Fez uma incisão na cápsula dessa massa e retirou um tecido que ele descreveu como pútrido e gelatinoso. No total, 10,5 kg ele retirou. Ficou com o pedículo junto à trompa, suturou esse pedículo, retirou essa cápsula e aí ele fez o que talvez tenha garantido o sucesso da operação. Ele lavou a cavidade abdominal com água morna, para depois fechar em plano único. Para surpresa dele, em 5 dias a paciente estava de pé, e em 25 dias ela teve alta e viveu mais 32 anos. E ele publicou o caso, em 1817, como a primeira laparotomia feita com sucesso. No século XIX, 2 avanços tecnológicos foram fundamentais para que a cirurgia pudesse se tornar um instrumento de tratamento do câncer. Anestesia, por um dentista chamado William Thomas Morton, em 1846, começou anestesiando os seus pacientes para retirada de dentes e fez depois uma apresentação no Mass General Hospital da Harvard, né, anestesiando o paciente com éter inalatório, que permitiu com que o John Warden, que era o cirurgião-chefe, retirasse um tumor do pescoço do paciente. Depois, mais tarde, Joseph Lister, cirurgião de Glasgow, em 1867, introduziu o conceito da antisepsia. Ele tratava feridas gangrenadas em membros, né, e imaginou, se deu conta em determinado momento, que aqueles ferimentos poderiam ser causados pelas bactérias que tinham recém sido descobertas pelo Pasteur. E decidiu tratar essas feridas com alguma substância, algum produto que combatesse essas bactérias. O que ele escolheu foi o ácido carbólico, que era usado para desentupir os bueiros de Glasgow, né? E teve sucesso, né? No primeiro caso que ele tratou, em vez de amputar um membro superior de um paciente que tinha um ferimento por uma máquina, né, ele conseguiu reverter e epitelizar essa ferida, né, e o paciente nem morreu, nem perdeu o nervo. Bom, com esses 2 avanços, os cirurgiões, principalmente europeus, passaram a se dedicar realmente à cirurgia do câncer, né, e à cirurgia da cavidade abdominal. Talvez o mais importante cirurgião dessa época tenha sido Theodor Billroth. Ele era austríaco e, no início da vida acadêmica dele em Berlim, em 1867, ele se dedicou ao estudo sistemático dos métodos para abrir o abdômen humano. Ele passou 10 anos, ele e a equipe, fazendo várias incisões abdominais de todos os tipos em cadáveres, né? E
estudando a anatomia patológica dos diversos tipos de tumor. Em 1880, ele era professor emérito em Viena e afirmou o seguinte: a operação é possível e deve ser aperfeiçoada para todos os tipos de casos. Em 1895, ele já tinha operado 41 pacientes com carcinoma de estômago, 19 destes pacientes tinham sobrevivido à cirurgia. Parece um número muito baixo, mas para a época foi uma grande revolução. Essas anastomoses do Burot para reconstrução gástrica são usadas até hoje. Na minha área, coloproctologia, ele ressecou o reto 12 vezes entre 1860 e 1867. 33 vezes entre 1869 e 1872, todos por via sacral, uma via que não se usa mais hoje em dia. Mas o cirurgião que determinou realmente o papel da cirurgia no tratamento do câncer foi o Halsted. O Halsted, cirurgião americano, em 1877 ele era médico, atendia na Columbia University, e ele passou um tempo na Europa, visitando esses cirurgiões proeminentes como o Burot, e trouxe alguns conceitos para os Estados Unidos. E um dos conceitos principais que ele estabeleceu é que o câncer se dissemina por estágios. Foi o primeiro a se dar conta disso. Ele operava a mama, a cirurgia da mama era o que ele fazia, e via que a mama primeiro se disseminava para a axila, para depois se disseminar para outros lugares, em regra. E foi ele que cunhou a expressão de cirurgia radical. Esse conceito foi do Halsted. Por quê? Porque nessa época o problema do câncer de mama era a recidiva local, que chegava a 80%. Por exemplo, tem uma série do Burot que é 82% de recidiva local. E se acreditava que o que causava a morte desses pacientes era a recidiva local inicialmente. Se acreditava que o tumor primário deixava uma espécie de raiz no local, de células enraizadas que trariam essa recidiva local. E por isso que vem cirurgia radical, de raiz. Depois da Columbia, ele se mudou para Johns Hopkins, virou chefe da equipe, chefe da cirurgia da Johns Hopkins, e introduziu a cirurgia radical de mama. Essas são imagens originais do Halsted, do artigo dele de 1894, no Annals of Surgery. E ele parou de simplesmente ressecar a mama, mas ele ressecava mais tecido ao redor da mama, estendia essa ressecção para a axila, retirava todos os gânglios axilares, retirava o músculo peitoral menor e o músculo peitoral maior. Era uma cirurgia muito grande, com grande morbidade. Edema de membros, de membro superior, dificuldade de mobilidade por retirada do peitoral. Mas, na série dele publicada em 1894, com 50 casos submetidos à mastectomia radical, a taxa de recidiva foi de apenas 6%. E na literatura era de 59% a 82%. Ou seja, ele tinha domado a fera da recidiva local. Ele tinha controlado o que ninguém tinha controlado até então. Isso foi uma revolução, O cirurgião passou a ser o agente da cura, realmente, e com a sua radicalidade. A sua agressividade, quanto mais agressivo o cirurgião, melhores os resultados. Isso fez com que os cirurgiões se definissem novamente, se redefinissem como cirurgiões radicais. Claro, hoje a gente sabe que o conceito do Halsted está errado. Na época foi uma revolução. E está errado por quê? Porque o problema do câncer de mama realmente não é só a recidiva local. Se o Halsted operasse um tumor pequeno, inicial, ele faria uma grande cirurgia nesse paciente, com toda a morbidade dessa cirurgia, para resolver um problema que ele poderia resolver de forma menos agressiva. Por outro lado, um tumor mais agressivo e metastático, a cirurgia já teria chegado tarde para esse tumor. Toda essa destruição, toda essa agressividade da cirurgia, não resolveria o problema do paciente, porque ali teria de metástase à distância e morreria dessas metástases. Mas essa ideia era uma ideia muito atraente, muito forte. O Halsted se tornou um ícone na Johns Hopkins e na cirurgia mundial. Tanto que a cirurgia dele só foi abandonada em 1972 com a modificação introduzida pela cirurgia de Madden.
e só foi sepultado definitivamente, né, em 1981, com os resultados do National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project, um cirurgião da Filadélfia, Bernard Fisher, né, que introduziu o conceito de cirurgia conservadora de mama. Mas para o entendimento do câncer, né, e não só o tratamento, mas o entendimento, quem foi realmente muito importante foi o Rudolf Virchow. Né. Então a gente retrocede um pouco no tempo, né, para 1845, quando um médico inglês chamado John Bennett atendeu um caso de um paciente de 23 anos, um trabalhador braçal, que, no período de 3 meses, apresentou uma esplenomegalia bem marcada, progressiva, né, linfadenopatia generalizada, com piora do estado geral, e apesar dos tratamentos disponíveis naquela época, sangrias, sanguessugas, aquelas coisas, o paciente morreu. Aí o John Bennett fez uma necrópsia desse paciente, colheu o sangue e viu que o sangue do paciente estava inundado de células brancas. Como ele sabia que as células brancas eram o componente principal dos abscessos, ele descreveu uma nova condição como sendo supuração do sangue. 2 anos depois, o Virchow, que era patologista, entrou em contato com um caso semelhante, num paciente de 50 anos, também com esplenomegalia, também evoluiu rapidamente para a morte. Ele coletou sangue desse paciente e viu aquela grande quantidade de células brancas no sangue. Mas ele sabia do caso do John Bennett, estava publicado, e não acreditava nisso. Ele disse, não, isso aqui não é uma supuração do sangue, isso aqui é uma proliferação de células brancas. E ele deu o nome disso de leucemia. Mas o Rudolf Virchow, ele tinha uma teoria celular, né, que foi a base do nosso conhecimento hoje. Segundo a teoria celular, sabia que todo o corpo humano era constituído por células, e que células, nesse caso, só poderiam ser originadas de outras células. E quando ele observava os tecidos, ele via que eles podiam aumentar de volume, né, e podiam aumentar por 2 mecanismos. Ou os tecidos cresciam porque as células aumentavam de tamanho, como no tecido adiposo, como na musculatura, e a isso ele chamou de hipertrofia. Por outro lado, quando ele observava outros crescimentos teciduais, ele via que aumentava não o tamanho das células, mas o número de células. E a isso ele chamou de hiperplasia. E a quintessência da hiperplasia era justamente o câncer, em que havia a maior proliferação de células possíveis. Mas quando ele olhava câncer no microscópio, ele percebia que as células do câncer estavam se tornando diferentes daquelas células do tecido original, se tornando uma coisa nova. E a isso ele chamou de neoplasia. Embora sejam conceitos básicos para nós hoje em dia, eles fundamentam todo um raciocínio para o entendimento da doença, né? O Virchow morreu em 1903, que foi o mesmo ano que nasceu o Sidney Farber. Sidney Farber era o 3º filho de uma família de 15 irmãos, filhos de imigrantes judeus da Polônia, que foram morar em Buffalo, Nova York, né? Foi educado estritamente de forma intelectual, né? Na casa dele tinha que se falar 3 línguas, só se podia falar o alemão entre os irmãos. Ele era obrigado a tocar violino, se tornou exímio tocador de violino. E, em 1920, ele foi para a Europa, né? Foi para Heidelberg estudar medicina, porque não tinha dinheiro para estudar nos Estados Unidos. Lá ele se destacou como um estudante brilhante. Aí a Harvard cooptou e ele terminou seus estudos em Harvard, né? Aí no final da década de 20 se tornou patologista no Children's Hospital. Em 1947 ele decidiu operar, talvez fosse o pior tipo de câncer à época, que era a leucemia infantil. E ele decidiu estudar esse tipo de câncer por um motivo. Porque enquanto nos outros tumores eles tinham dificuldade de mensurar efeitos de tratamentos, ele se deu conta que na leucemia infantil ele só precisava coletar o sangue, botar no microscópio e ele tinha uma ideia do que estava acontecendo. Nessa época se descobriu que existia uma anemia por deficiência de ácido fólico. Como essas crianças eram muito anêmicas, a primeira iniciativa dele foi dar ácido fólico para as crianças, para ver o resultado. O resultado foi terrível.
As crianças morreram muito rapidamente depois que receberam ácido fólico. Apesar de ter batido, ele acreditava que o ácido fólico era importante nesse processo. Ele resolveu, então, se eu do ácido fólico as crianças pioram, eu vou dar um antagonista do ácido fólico e talvez elas melhorem. Né? Aí a gente abre um parênteses para esse médico chamado Malapragada Subbarao. Médico muito desconhecido da maioria das pessoas e muito injustiçado na história da medicina. Né? E que foi muito importante para que o Farber veio a fazer. Ele, em 1923, se transferiu da Índia para Boston para estudar na School of Tropical Health de Harvard, fazer uma espécie de um fellowship. Terminou esse fellowship, ele, como não tinha doenças tropicais em Boston, ele seria obrigado a voltar para a Índia. Né? Para não voltar para a Índia, ele assumiu uma posição de porteiro noturno no Brigham Hospital. Essa proximidade com a medicina teve dividendos para ele. Ele foi apontado para uma posição de pesquisador na divisão de bioquímica de Harvard. Aí, trabalhando quietinho, isoladamente, ele foi capaz de isolar a molécula do ATP e depois a molécula da creatina no músculo. Só essas duas descobertas, nível de prêmio Nobel, já deveriam ser suficientes para ele se tornar o chefe de um laboratório, mas isso não aconteceu. Ele continuou na mesma posição. Em 1940, ele, desiludido, se transferiu para o Laderly Labs, uma entidade privada, né? E aí, competindo com diversos pesquisadores do mundo, ele foi o primeiro pesquisador a sintetizar o ácido fólico. E ao sintetizar o ácido fólico, ele chegou a vários compostos, várias moléculas, muito semelhantes ao ácido fólico, que poderiam ser usadas como bloqueadores do ácido fólico. A primeira delas foi o PAA, o PAA, depois a aminopterina e depois o metrexate, que é usado até hoje. E ele ainda teve, durante a sua carreira, foi responsável pela síntese da tetraciclina. E foi ele que forneceu para o Farber o agente para ser usado como antagonista de folato. O Farber usou numa criança de 2 anos chamada Robert Sandler, né, que se apresentava com 10 dias de febre, anemia severa, esplenomegalia e diagnóstico de leucemia. Usou o PAA, esse antagonista do folato, pela primeira vez em setembro de 1947. O resultado foi muito ruim, o paciente continuou piorando. Em 1 mês, teve fratura patológica de coluna e paralisia. 28 de dezembro, com a piora da criança, ele resolveu usar o segundo composto, a aminopterina. Começou a usar em 28 de dezembro e começou a haver uma melhora diária do quadro. Houve uma diminuição da contagem de leucócitos que estavam em 70 mil para 13 de janeiro estarem normais. E o paciente se tornou assintomático e essa foi a primeira remissão de leucemia da história. Esses resultados foram obtidos depois em outras crianças e em junho de 48, o Farber publicou no New England uma série de 16 casos, sendo que 10 pacientes responderam e sobreviveram, em média, mais 6 meses. Uma sobrevida que parece pequena, mas marca, né, uma resposta da leucemia a um tratamento quimioterápico. O próprio Farber foi vítima de câncer, pelo seu lado. Né? Ele tinha retocolite ulcerativa, que corria na família dele, e desenvolveu um câncer de reto, teve que usar uma colostomia depois da década de 50 até a sua morte. Né? E esse aqui é o último personagem que eu vou apresentar. O nome dele é Min-Chul Lee. Também pouco conhecido. Ele é um coreano que se formou na China e foi fazer um período no Memorial, em Nova York. Como estava tendo a guerra da Coreia, ele, para não voltar e servir, ele decidiu aceitar uma posição distante dos seus objetivos, que era fellow em obstetrícia no NCI, em 1956. Nessa condição, ele atendeu, logo no início do treinamento, uma paciente com coriocarcinoma sangrante. O coriocarcinoma é um tumor uterino que simula a gravidez, né, agressivo e metastático. Né. E ele atendeu um coriocarcinoma sangrante, uma paciente com essa doença. O paciente evoluiu rapidamente para a morte. Ele, sabendo que o Farber tinha usado antagonistas do ácido fólico, ele decidiu que, se tivesse um caso de novo da mesma doença, ele usaria. Né.
E 3 meses depois ele atendeu uma paciente chamada Ethel Longoria, né, também com coriocarcinoma sangrante e metastático. Fez uma dose de metotrexate para essa paciente, voltou no dia seguinte para o round, imaginando que a paciente teria morrido durante a noite e a paciente tinha melhorado, né. Aí ele fez mais 4 ciclos de metotrexate nessa paciente. E, para surpresa dele, não só a paciente melhorou clinicamente, mas o tumor primário e as metástases desapareceram. E essa foi a primeira resposta completa de um tumor sólido com radioterapia. Mas ele era uma pessoa muito observadora, né? E ele sabia que esse tumor produzia produzia HCG, como a gravidez, né? E ele imaginou que o HCG fosse um marcador da presença de células tumorais residuais, né? Continuou tratando essa paciente e essas pacientes que ele teve com vários ciclos de metotrexate, mesmo depois da melhora dos pacientes e mesmo a despeito dos efeitos colaterais da droga, né? Ele queria zerar, né? Em alguns pacientes ele conseguiu que o HCG desaparecesse, em outros pacientes ele não conseguiu. Em 1957, em julho, a Comissão de Ética do NCI chamou o Min-Chiu Lee e disse: olha, o que está fazendo é antiético. Não pode tratar os pacientes se eles não têm doença, né? Tu está tratando uma hipótese. Isso é muito grave, a gente não aceita. Foi demitido do NCI e depois foi para o Memorial de Nova York, nunca retornou para o NCI. Mas em 1960, outros pesquisadores foram ver o que tinha acontecido com os pacientes dele. Em todos os pacientes em que tinha desaparecido o HCG estavam vivos, em recidivo. Nos outros, tinha acontecido recidivo e os pacientes tinham morrido. Essa aqui é a sequência pólipo adenocarcinoma do câncer coloretal, né? Foi apresentado pelo Bert Vogelstein, pesquisador da Johns Hopkins, e representa esquematicamente o que se sabe, um resumo do que se sabe em câncer. É um conjunto de alterações genéticas, moleculares adquiridas, né, em que cada alteração molecular leva a uma etapa diferente. Desde um tumor inicial, ainda benigno, até o carcinoma invasivo, e provavelmente, para atender esse tipo de raciocínio, esse tipo de escala, o professor Gilberto vai falar provavelmente sobre isso, é que os novos desenvolvimentos do câncer vão agir, né? Uma mensagem final do Richard Clauser, que foi diretor do NCI. Em 1997, ele foi indagado por uma repórter sobre o pequeno avanço que estava sendo observado naquela década na sobrevida, como é que ele justificava a sobrevida do câncer. A resposta dele foi que o problema é que é extraordinariamente difícil predizer descobertas científicas que são frequentemente impulsionadas por insights vindos de situações inesperadas. Essa resposta eu acho que tem uma mensagem muito importante, né? Que é aqui, essas descobertas estão aí para serem feitas, né? Os fenômenos estão aí para serem observados e não está proibido para nenhum de nós fazer uma observação dessas ou participar dessa formação do conhecimento. Muito obrigado. Bem, depois dessa apresentação brilhante do professor Damin, eu gostaria de discutir basicamente com os senhores a revolução que aconteceu nessas últimas décadas no conhecimento da biologia molecular do câncer e as consequências na terapêutica moderna desses tumores. Eu acho que a essência dessa apresentação, que eu espero que eu consiga vencer os slides num tempo curto, não é? É que, na realidade, nós temos várias modificações conceituais em câncer que eu acho que fazem fugir desse paradigma que foi herdado dessa descrição do professor Damin, que é que câncer seja uma doença da proliferação celular. Esse conceito de que os tumores dependem de defeitos que fazem as células proliferarem, crescerem de forma anormal, povoou o imaginário não só de cientistas como de
da população leiga, não é? Se os senhores perguntarem para um motorista de táxi o que é câncer, ele certamente vai dizer que câncer é um defeito, que as células proliferam de forma anormal, e isso fez com que os modelos de drogas anticâncer, as quimioterapias, fossem, na realidade, antagonistas desse processo que envolve duplicação do material de ácidos nucleicos do nosso DNA e a mitose. Então, essas duas funções, duplicação do material genético e mitose, obviamente foram os alvos de toda a estratégia terapêutica até os anos 90, digamos, porque como o câncer era baseado na hipótese de que o problema era a proliferação, os modelos em laboratório que foram utilizados para selecionar candidatos a medicamentos foram basicamente drogas antiproliferativas. Qual é a consequência disso? Que os quimioterápicos que nós temos hoje, que usamos todos os dias, são drogas, em princípio, antiproliferativas, que causam toxicidade não apenas no tumor que prolifera, mas também nos nossos tecidos sadios, que crescem na mesma medida, como, por exemplo, na medula óssea, na raiz dos pelos, nas mucosas. Então, o preço que os senhores observam desse tratamento é que o índice terapêutico é muito baixo, e as pessoas aceitam toxicidades nas doses convencionais inadmissíveis nas outras especialidades. Imaginem os senhores, alguém que fosse na cardiologia, na cirurgia geral, e qualquer medicamento trouxesse, por exemplo, perda de pelos como consequência direta, o risco de sepsis, sangramento, certamente os pacientes sairiam correndo do consultório. Mas como o câncer é uma doença que foi grave, com alta fatalidade, não é? Esse preço alto a pagar sempre foi aceito. O que aconteceu é que, nas últimas décadas, houve grandes avanços no conhecimento sobre câncer. Então, a consequência disso é que surgiram excelentes oportunidades terapêuticas mais racionais. Até, digamos, a década de 70, o FDA, que tinha aprovado em 77 o tamoxifeno para câncer de mama, tinha essa como única ideia, digamos, molecular de tratamento para câncer. Ou seja, tumores que apresentam receptores para hormônios e que devem ser bloqueados para ter o seu efeito terapêutico visível. Então, isso é um conceito muito elegante, digamos, da década de 70, que valeu para o uso de tamoxifeno e alguns tratamentos hormonais de câncer, mas que foi praticamente órfão, ficou único como estratégia durante várias décadas. O que aconteceu é que as oportunidades, se os senhores olharem com um pouco de detalhe essa figura, ela vai mostrar que hoje o conhecimento sobre câncer é muito mais interessante do ponto de vista básico. Nós sabemos que câncer tem defeitos em genes envolvidos na proliferação, mas também tem defeitos no controle da morte celular, na angiogênese, na síntese de fatores que dão sustentação para o crescimento autônomo do tumor, ou seja, uma série de processos. Morte celular, os tumores aprendem a não morrer normalmente. Então, a consequência é que vários grupos gênicos envolvidos em proliferação, maturação, controle da morte celular, angiogênese, autossuficiência de fatores, passam a interferir nesse processo e dão esse fenótipo maligno que nós conhecemos hoje. Então, a primeira grande inspiração de drogas inteligentes que surgiram foi 20 anos depois do tamoxifeno, quando o FDA aprovou uma vitamina, o ácido retinóico, o ATRA, né, que é um derivado do ácido retinóico, que foi capaz, em leucemias do tipo promielocítica aguda, de fazer com que células leucêmicas malignas se transformassem, resgatassem o caminho da maturação, se transformando em células parecidas com os neutrófilos normais, com a utilização de uma vitamina. Vejam que interessante a mudança conceitual, e isso fazia com que a proliferação fosse inibida e esse fenótipo meio que resgatasse o caminho da diferenciação. Isso, do ponto de vista conceitual, foi incrível, porque era impensável, quando eu me formei em medicina, em 79, que câncer pudesse ser tratado com uma vitamina. E que, por exemplo, resgatar o caminho da diferenciação pudesse ser possível numa doença maligna até então considerada irreversível. Então, resgatar a diferenciação é uma hipótese que envolve imaginar que câncer não é necessariamente um fenômeno assim que possa ter um retrocesso do ponto de vista biológico, não é? Então, esse foi a primeira conquista. Pegando só conquistas aprovadas pelo FDA, porque o FDA utiliza parâmetros como drogas que têm impacto na sobrevida livre de progressão, sobrevida global. Então, são drogas realmente que vale a pena oferecer aos pacientes fora de protocolos.
Um outro exemplo que aconteceu logo na sequência foi a identificação de que em alguns linfomas não Hodgkin, do tipo B, havia um marcador de superfície chamado CD20, que podia ser um alvo seletivo de um míssil teleguiado, de um anticorpo. Os anticorpos monoclonais está a sobrevida de pacientes que faziam quimioterapia em estudos comparativos, e nós usamos todos os dias hoje esse anticorpo monoclonal anti-CD20, chamado rituximab, que foi aprovado em 97, cujo alvo molecular é esse marcador de superfície. Isso é bem diferente de quimioterapia, quando a gente bombardeia Bagdá inteira para tentar matar o Saddam Hussein, e aqui a gente vai diretamente onde o Saddam Hussein está escondido, não é? Outro exemplo é em câncer de mama, quando se descobriu que 1/3 das mulheres com câncer de mama apresentam uma alteração molecular, a expressão aumentada de um receptor da família do EGF, do fator de crescimento epidérmico, que está hiperexpresso nesses pacientes, que nós chamamos de HER2, e que conferia uma sobrevida muito inferior a essas mulheres comparadas com as demais com o mesmo tumor. O fato de elas terem esse impacto negativo na sobrevida fez com que se fizesse a hipótese de que esse tipo de alvo podia ser importante na terapêutica. A consequência foi direta, não é? Vários estudos com células que tinham amplificação dessa proteína versus células com o número de cópias normais mostraram que elas traziam muito mais agressividade aos tumores. Vejam aqui, são animais com o mesmo inóculo, mesma quantidade de células de câncer de mama, e essa a de cima tem um tumor bem maior que mata o animal bem mais rápido, porque ela tem amplificação desse gene que produz um marcador de superfície chamado HER2, que aumenta muito a sinalização para a proliferação desses tumores, e a consequência foi a criação de um anticorpo monoclonal dirigido a esse marcador HER2, que foi aprovado em câncer de mama em 98. Outro exemplo bonito que nós temos da elegância de estudar biologia molecular é na leucemia mieloide crônica e no GIST, que são aqueles tumores de estroma do tubo digestivo, em que se tem aqui na leucemia mieloide crônica uma translocação típica, que era o antigo cromossoma Filadélfia, que nós usávamos para diagnóstico de leucemia mieloide crônica, e cujo significado se aprendeu que é uma translocação que produz uma proteína fusionada, que faz várias dessas coisas importantes para gerar um fenótipo maligno, ou seja, autonomia de crescimento, proliferação e imortalização das células. E o que aconteceu é que se pôde, de uma maneira muito engenhosa, produzir um antagonista da parte de ativação de energia para essa proteína na fosforilação, que é o Glivec, não é? O imatinib, que revolucionou a história dessa leucemia, foi aprovado em 2001 e também foi aprovado no ano seguinte para os tumores GIST, não é? Que fez a gente passar de tratar pacientes com drogas tóxicas injetáveis para um tratamento fácil oral para tumores antes muito complexos, não é? Outro exemplo de um ganho maravilhoso que nós tivemos em termos de terapêutica pela compreensão da biologia molecular foi a descrição desse sistema da ubiquitina e proteosoma, né, por um autor chamado Sierra-Nover, que ganhou o prêmio Nobel por causa disso, que ele praticamente descreveu algo muito mais complexo que os lisosomas para lidar com catabolismo proteico dentro do citoplasma, que é um verdadeiro triturador de proteínas, que a sua função faz com que a gente possa digerir uma série de substâncias no organismo que têm um papel como fatores de crescimento ou antagonistas. E essa função, quando é modulada, ela pode fazer aumentar as concentrações de atividade de agonistas ou antagonistas de vários processos intracelulares. A consequência disso foi um remédio chamado Velcade, não é, que os senhores devem conhecer, que mudou a história do mieloma múltiplo, não é? Que é a consequência direta desse conhecimento sobre esse sistema ubiquitina-proteosoma que funciona como, digamos, modulando o catabolismo proteico no citoplasma. Outro exemplo bonito que nós temos de conquistas pela biologia molecular, que é a tônica dessas últimas décadas, não é? É o papel, por exemplo, em câncer de pulmão, de mutações na família de receptores do fator de crescimento epidérmico, do EGFR, não é? Vários antagonistas das quinases que sinalizam por essa via estão sendo desenvolvidos e explorando, digamos, o fato de que quando se olha a carcinogênese, digamos, dos adenocarcinomas, esse oncogene RAS é muito importante, mas EGFR também, mutações em EGFR são importantes. Então, modular essa função parece uma ideia muito inteligente, não é? Bloqueadores, por exemplo, dessa via que liga fatores do EGF com o seu receptor e sinaliza até o núcleo, bloqueando aqui esses fatores, há 2 candidatos
de sucesso, não é? Se pôde obter aprovação em câncer de pulmão, não pequenas células, para esse grupo específico de pacientes com câncer de pulmão que expressem, que tenham amplificação de EGFR. Então, vejam que tratamento mais inteligente, mais dirigido, baseado numa característica molecular. Essa mesma linha de pesquisa gerou um candidato que é um anticorpo que bloqueia o próprio receptor e um outro antagonista dessa via de sinalização interna na mesma situação. Gerou um remédio chamado cetuximab, que é um anticorpo monoclonal que nós usamos na rotina em câncer de cólon metastático, e um outro candidato para câncer de pulmão, bloqueando essa via, não é? Aqui são estudos em angiogênese. O fato de se ter crescimento de uma série de propriedades que dão autonomia de sustentação para os tumores. Não há tumor maligno que a gente conheça que tenha acima de 1 milímetro cúbico de volume. Eles todos têm um componente de neovascularização fundamental para o seu crescimento. Então, bloquear esse processo é uma ideia interessante, já antiga, que Folkman, que nos deixou há pouco tempo, já postulava há muito tempo. Então, essa área desenvolveu muito nos últimos anos. O bevacizumab é um anticorpo monoclonal que se liga no VEGF e não deixa que a angiogênese tumoral se processe, e mostrou atividade o suficiente em câncer coloretal avançado para que isso fosse aprovado como remédio. Vejam que diferença, isso são dados de estudos randomizados com químio, com ou sem esse anticorpo. Vejam a diferença conceitual de usar quimioterapia tentando atuar sobre células que proliferam, malignas ou não, e essa ideia mais elaborada de atacar propriedades específicas moleculares que o tumor apresenta. Só para dar um exemplo para os senhores, isso é um preparado de histopatologia. Vejam como tem vasos sanguíneos corados, não é? Isso é um tumor de células claras de rim, né, que tem essa mutação que a gente conhece há muito tempo, na maioria dos pacientes, num gene chamado von Hippel-Lindau. Se descobriu que essa mutação nesse gene, na realidade, é um gene que modula aquela atividade angiogênica que a gente usa fisiologicamente quando se tem situações de hipóxia. Então, a perversão dessa função, a mutação nesse gene, que ocorre na maioria dos pacientes com tumores de células claras, cria uma atividade de vascularização exuberante que faz com que esse tumor cresça com mais facilidade. Então, bloquear esse processo foi uma consequência direta, não é? Várias drogas interessantes foram aprovadas nos últimos anos para esse tumor. Quem já teve a experiência de lidar uns anos atrás com pacientes com câncer de rim, não havia absolutamente nada a ser feito com pacientes com doença avançada, salvo ressecções de metástases isoladas. Então, hoje nós temos uma família de drogas de base antiangiogênica que foram aprovadas para uso e que já estão disponíveis no mundo inteiro. Vejam, isso é 2005. Tentem ver agora, nesses próximos slides, como tem droga nova interessante, diferente de quimioterapia. Essa é a mensagem que eu quero deixar para os senhores. Vejam em 2006, comparem com 2005. 2006 tem 4 drogas aprovadas, mais uma para câncer de rim, 2 drogas, uma para GIST, outra para leucemia mieloide crônica, câncer coloretal. 2007 tem mais uma droga importante em câncer de rim. Então vejam como mudou a perspectiva de tumores mais difíceis nesses últimos tempos, não é? Aqui é um diagrama das oportunidades hoje de intervenção em câncer de rim avançado com várias drogas antiangiogênicas, né, por definição, e que foram inspiradas nessa observação completamente diferente de tentar usar quimioterapias clássicas, né, que apenas interferem com o setor proliferativo. Um outro exemplo bonito dos últimos anos, os mais velhos sabem, não é, que câncer de fígado, hepatoma, é uma tragédia no mundo, hepatoma. Hepatoma na Ásia, por exemplo, representa, eu tenho a impressão que meia Porto Alegre em termos de mortes anuais. O mundo perde mais ou menos 700 mil pessoas por ano de câncer de fígado. 700 mil pessoas, metade de Porto Alegre. É o terceiro tumor maligno que mais mata no mundo. E durante décadas não havia nenhum remédio que tivesse qualquer impacto na sobrevida de pacientes com doença avançada. Nenhum dia. Não havia uma droga disponível durante décadas que aumentasse um dia sequer de sobrevida desses pacientes. E através da biologia molecular,
utilizando várias antagonistas de quinases, que tem papel importante no comportamento biológico desses tumores, se chegou a uma droga que foi a primeira que o FDA pôde identificar, que aumentava a sobrevida dos pacientes em estudos prospectivos randomizados. Então, são conquistas pequenas, mas do ponto de vista de olhar em perspectiva, como fez o professor Damin, imaginar o que vai acontecer nas próximas décadas, são extremamente estimulantes, não é? Veja o do ano de 2008. As mesmas drogas sendo aprovadas em outras circunstâncias, por exemplo, o mesmo imatinib, o Glivec, que se usava em giste avançado, passou a ser utilizado em situações mais precoces. Por quê? Porque a gente sabe que a carcinogênese humana, em geral, ela depende de múltiplas anormalidades genéticas que vão sendo acumuladas. Então, quanto mais tarde chegar o paciente, ou quanto mais tarde ele for tratado, mais complexa é a situação a ser enfrentada. Ou seja, quanto mais cedo, menos complexidade molecular se tem que enfrentar em termos de agressividade da doença, risco de resistência aos medicamentos e assim por diante. Veja, esse ano foi muito interessante porque propiciou que as drogas antiangiogênicas dessem alguma esperança até nas áreas mais graves, como os tumores do sistema nervoso central, levando à aprovação de, por exemplo, drogas antiangiogênicas, esse anticorpo em glioblastoma, mais uma droga em rim, 3 drogas em 2009 em câncer de rim. Vejam que um tumor muito difícil passou a ter 5 ou 6 drogas novas nos últimos anos. Em 2010, ou seja, o ano passado, vejam o número de aprovações a cada ano como vem aumentando e imaginem como se pode projetar isso no futuro, porque nós estamos ensaiando a aplicação desses conhecimentos em termos terapêuticos. 7 drogas interessantes foram aprovadas no ano de 2010, nessas várias indicações. Uma coisa muito importante é que a área de imunologia do câncer, que foi desacreditada durante décadas, eu fui doutrinado ao longo da minha formação a não acreditar em tratamentos imunológicos para câncer, BCG intravesical para tumores superficiais, sempre foi uma nebulosa, ninguém nunca entendeu como isso funciona, se não é um efeito local. Drogas realmente que fazem tratamento imunológico de tumores para vencer aquela tolerância que o tumor cria em termos do sistema imune. É muito curioso porque é a primeira vacina terapêutica aprovada para tratamento de câncer, vacina terapêutica, foi aprovada o ano passado em câncer de próstata, e é uma vacina interessante chamada Provenge, não é? Que se baseia em pegar características, assim, antígenos da fosfatase ácida do tumor, junto com o GM-CSF, e isso é preparado e é reinoculado nos pacientes que têm vantagens nos parâmetros de sobrevida livre de progressão com uma vacina. Isso era impensável até uns anos atrás em tumores, não é? Só para curiosidade, o ano de 2011 também trouxe outras 2 drogas novas para câncer de próstata avançado. Então vejam como tumores difíceis, tradicionalmente resistentes, passaram a ter oportunidades novas em consequência do conhecimento da biologia molecular. Eu só falo de drogas aprovadas pelo FDA, não é nenhuma fantasia, não é? E melanoma, eu queria deixar essa mensagem para os senhores, quem dormiu até agora, só acorde por 1 minuto. Melanoma é uma tragédia quando ele é metastático. Quando nós não curamos esses tumores com cirurgia, os pacientes que chegam com metástases têm um prognóstico péssimo, não é? Alguns pacientes nós conseguimos manter vivos com cirurgia, com tratamentos paliativos, mas a grande maioria nós perdemos nos primeiros anos pós a detecção da metástase. E tem grandes novidades em melanoma maligno, grandes novidades que nós oncologistas nem esperávamos. Uma delas é uma imunoterapia por excelência, muito sofisticada, que é esse agente ipilimumab, que na realidade o alvo dele, ele atrapalha uma molécula que funciona como freio da proliferação de linfócitos T citotóxicos. É um mecanismo que eu simplifico aqui, que vale a pena, quando a célula dendrítica faz a apresentação para o linfócito T das características do tumor, tem várias coisas que o tumor produz que neutralizam essa informação e fazem com que o tumor fique meio que desapercebido pelo sistema imune. Pois esse antagonista, ele mexe num regulador negativo da proliferação desses linfócitos T citotóxicos, fazendo com que esse exército se amplifique e possa atacar o tumor com mais eficiência. E isso foi provado que funciona em melanoma. Vejam esse paciente com essas metástases aqui terríveis, não é? No membro,
a resposta rápida que ele obteve com essa estratégia. Isso pode se comprovar que o mecanismo é dependente dessa infiltração de linfócitos citotóxicos no tumor. Isso é muito interessante do ponto de vista conceitual e uma revolução numa doença muito grave. No mesmo ano, ou seja, 2011, o nosso ano, outra droga importante em melanoma foi aprovada. Logo, logo vai entrar no nosso país, que é esse antagonista, não é, dessa via que é mediada por BRAF, não é, que é um gene que codifica uma proteína de sinalização, que se provou que quando ele é bloqueado, funciona muito bem em vários tipos de melanoma, mais ou menos 50% dos pacientes, ou 60%, podem ter essa mutação, e esses respondem a essa droga. É a via que é a sinalização pelo RAS, não é, que faz proliferação. Então, esse BRAF que está na via, ele está expresso assim, com mutação em mais ou menos metade desses melanomas e sinaliza para aumentar o componente de proliferação. E isso é bloqueado por essa substância que funciona em vários outros tumores que também têm mutação de BRAF. BRAF não é um atributo próprio do melanoma, ele tá mutado em vários outros tipos de câncer. Então, é muito provável que essa estratégia vá ajudar outros tipos de câncer também. Bem, só para terminar aqui, ó, até na endocrinologia, que nós temos uma monotonia de drogas para tratamento sistêmico, não é? Os pacientes com câncer de tireoide, que têm doença refratária a iodo, por exemplo, praticamente não tem tratamento. Esse tumor que é incomum, o carcinoma medular de tireoide, é uma oportunidade, porque ele tem umas mutações muito específicas, não é? Em RET e mutação também em VEGFR, e tem uma droga, chamada vandetanib, que foi aprovada pelo FDA, é a primeira droga na história desse tumor aprovada para tratamento sistêmico. Vejam, senhores, como tem medicações diferentes de quimioterapia que vêm sendo aprovadas nos últimos anos como consequência dos avanços da biologia molecular. Só para terminar, alguns pacientes com adenocarcinoma de pulmão, eles têm uma mutação num gene chamado ALK, isso é bem recente, que quando tem essa mutação, ou por inversão ou translocação, o resultado é a codificação de uma proteína anormal que faz várias dessas coisas que fazem proliferação, mantém a célula imortalizada. E isso faz parte do mecanismo carcinogênico desse tipo de câncer de pulmão, pois existem já antagonistas seletivos dessa molécula normal. Essa droga crizotinib tem respostas impressionantes, tem mais de 50% de respostas objetivas em câncer de pulmão, não de pequenas células, adenocarcinoma, que tem essa mutação, em estudos de fase 2. Então, é uma droga que tem provavelmente um caminho rápido para aprovação nos próximos anos. Então, na realidade, o que nós estamos vivendo hoje? Que é, digamos assim, o contraponto do professor Damin, da história, não é? É a era da medicina personalizada em oncologia. Se aprendeu que aquela ideia de tratar câncer como uma doença puramente da proliferação e usar drogas pouco específicas não tem espaço no momento em que a gente domina vários aspectos da biologia molecular do câncer. É muito mais interessante se fazer tratamentos sob medida. Então, a ideia é que hoje os pacientes com câncer cada vez mais vão fazer testes no tumor, no próprio paciente, para ver se aquele indivíduo é aquele que deve receber aquela droga antagonista daquela via seletiva e não o outro, se ele é o paciente que metaboliza bem ou mal aquele agente. Então, é um tratamento sob medida. Não é um tratamento, assim, digamos, genérico para doenças específicas. Para os senhores terem uma ideia, o que se antecipa é que muito mais do que a origem anatômica de um tumor, vai se utilizar para guiar tratamento os defeitos moleculares que aquele tumor apresente. Por exemplo, hoje em câncer gástrico, nós temos um tratamento aprovado para doença avançada, que não é quimioterapia, que é um tratamento que nós herdamos do câncer de mama. Aquele mesmo HER2 que serviu de base para um anticorpo, que é o Herceptin, que o pessoal da mama usa muito, e nós também em câncer de mama, nós vimos que em câncer de estômago, alguns pacientes também têm essa mesma alteração e podem responder ao mesmo Herceptin que foi desenvolvido para câncer de mama. Então, resumindo essa ópera, né, nós temos uma doença maligna que começa em uma célula, que ela vai adquirindo uma série de insultos no seu genoma, não é? Que vão produzindo mutações persistentes. Isso depende de fatores iniciadores do ambiente, de fatores promotores que fazem as células proliferarem mais, do nosso ambiente genético, que nos protege mais ou menos. E esse contingente de células malignas, como tem muita instabilidade
do ponto de vista genético, muito pouco controle de qualidade entre o produto bom e o produto ruim. Nós, normalmente, o produto bom continua no ciclo celular, o ruim nós tiramos do sistema. Ou reparamos o dano, normalmente, ou matamos as células indesejáveis por apoptose. Isso na saúde. O câncer aprendeu que é muito vantajoso para ele inibir esses processos. E a consequência é que uma população de células geneticamente muito instáveis se dividem. E as células filhas são cada vez mais diferentes dos pais e geram uma população com 1000 oportunidades de invadir tecidos, de matar o hospedeiro, de descobrir maneiras de resistir aos medicamentos. Então, no fundo, esse lado tardio da chegada dos pacientes com câncer avançado é a pior maneira dos pacientes entrarem do ponto de vista da biologia molecular no sistema. Porque lá é quando nós temos situações genéticas insolúveis, não é? O desafio é nós chegarmos num momento precoce, em que a gente atua antes do tumor acontecer, ou quando ele é bem inicial, fazendo prevenção ou detecção precoce, porque aí a biologia molecular dos tumores é muito menos complexa. A minha antecipação, que é uma antecipação de qualquer pessoa que trabalhe nessa área, é que os sucessos mais pronunciados dessa era inicial da biologia molecular como alvo funciona quando essas alterações moleculares no câncer são dominantes, quando os tumores são menos complexos geneticamente. Por isso que funciona bem em leucemia mieloide crônica, que tem mutações muito claras, não é? Translocações bem específicas. O problema é que os tumores comuns que nós vemos no dia a dia, eles têm incontáveis defeitos genéticos quando eles chegam ao médico na fase tardia da doença. E para esses tumores mais difíceis, é provável que a quantidade de coquetéis que nós deveríamos usar de intervenções moleculares fosse quase que insustentável para curar alguns deles. Mas eu tenho esperança, vendo o número de drogas interessantes, de base molecular e inteligente que se trouxe nos últimos anos, como eu pude mostrar para os senhores, que as coisas devem melhorar muito e a gente cada vez menos vai usar drogas tóxicas, chatas, como a quimioterapia, que nós usamos todos os dias. Obrigado. Tivemos a oportunidade, então, de conhecer uma parte da história do câncer, da primeira laparotomia, da detecção da leucemia e os primeiros passos no tratamento da leucemia e passando para as novidades do seu tratamento, que realmente isso aí nos traz uma perspectiva sensacional em cima do câncer. Nós passamos um pouquinho da hora, mas eu acho que dá para dar umas 2 perguntas para os 2 palestrantes, então está aberto aí a quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Professor. Queria parabenizar vocês, excelente palestra dos dois. Realmente é a oportunidade que a gente tem para aprender bastante de uma área que a gente não está acostumado. Surpresa até que as novas drogas para tumores de rinite sempre foi Eu acho, na realidade de hoje, uma situação sem solução. E a questão é dramática em países ricos também. Porque se tu olhar, por exemplo, a curva de crescimento do PIB dos países, mesmo países ricos, pega Estados Unidos, e pegar o custo da tecnologia em saúde, são curvas completamente diferentes. Assim. Então, o dilema de poder pagar essa conta é real em qualquer país. Nós aqui temos muito mais dificuldades, mas a minha esperança é que, como aconteceu no passado
outras drogas que eram inicialmente muito caras, as drogas realmente de grande impacto, elas acabam, de alguma forma, encontrando um custo-benefício e, às vezes, o país tem que ter uma atitude agressiva na negociação de preços, né? O problema é que, durante a vigência das patentes, essas drogas têm o preço que o detentor da patente tem. Eu vou dar um exemplo para ti. Quando o cisplatino, que é uma droga que se usa todos os dias hoje, foi introduzido, o preço que a Bristol Myers praticava no Brasil era mais do que 20 vezes relativamente o preço hoje, certo? O Taxol, que é uma droga importantíssima em câncer, também tinha um preço exorbitante no início e ele foi caindo. Eu tenho dúvidas, como acho que tu também tens, que é a gente usar uma droga cara dessas para situações que têm um impacto muito pequeno e quando se tem que usar o mesmo dinheiro para coisas muito mais relevantes em saúde. Então, eu compartilho da mesma ideia. Teve um estudo publicado na Lancet, que o pessoal da NICE, que é na Inglaterra, que é um escritório que foi feito para julgar que drogas realmente o país deve comprar para os seus cidadãos, não é? E várias dessas drogas sofisticadas, que são muito bonitas no mecanismo, mas que têm um impacto muito pequeno, elas não foram consideradas drogas cujo custo-benefício faz sentido para o país pagar. Agora, o indivíduo, se tiver condição, compra ou não, não é? Mas um país como conduta é muito discutível. Eu compartilho isso. Tem, por exemplo, alguns anticorpos que têm uma vantagem de algumas semanas em sobrevida. Um país que não tenha dinheiro para as coisas básicas em saúde deve questionar muito isso. Então, eu acho que tem razão. Mais alguma pergunta? Bom, então eu queria agradecer aos dois professores pela excepcional. Esse Grand Round vai ficar na história, na nossa história aqui do Hospital de Clínicas, onde se conseguiu juntar o histórico de um problema e com as atuais e potenciais soluções e até no futuro, do que se vê por aí no futuro na solução do câncer. Talvez melhor que isso seria ter tido a possibilidade de brindar com o espumante Laurentia aqui agora. Um bom dia para todos, muito obrigado. Um bom dia para todos, muito obrigado.